novidades importantes sobre Ryan. Será que o atacante tem proposta também da Fiorentina? Para completar, o avião da Leila rendendo mais uma polêmica à presidente Alviverde, as últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, só para não perder o hábito, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar todas as notificações. Preciso falar sobre mais uma treta envolvendo o avião de Leila Pereira, aquele mesmo que ela havia comprado para que o Palmeiras pudesse viajar. Mais do que isso, a Leila viu na possibilidade de ter um avião para sua empresa como uma grande fonte de receita, mais uma, de negócios. Afinal de contas, ela pretendia levar a delegação do Palmeiras para os jogos e também de outros times brasileiros. E é justamente por levar o Vasco para algumas viagens do Campeonato Brasileiro que ela tem sido alvo de críticas de opositores no Palmeiras e de uma preocupação da ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil. A reclamação da ANAC tem a ver com o fato de a empresa dela, a Linhas Aéreas, ainda não ter todas as licenças para fazer táxi aéreo. Já a oposição do Palmeiras entende que ela não pode transportar um rival como o Vasco sem qualquer cobrança. O Vasco fez 3 viagens no Campeonato Brasileiro, contra o Internacional em 7 de julho, contra o Atlético Mineiro em 21 de julho e contra o Grêmio em 28 de julho. Dentro da oposição do Palmeiras, há uma preocupação em relação à proximidade de Leila Pereira e José Roberto Lamáquia com o Vasco. Não à toa, a gente chegou a contar para vocês meses atrás que o Lamáquia chegou a cogitar a compra da SAF do Vasco e também os name rights do estádio Cruz Maltino. Diante desse cenário, a Leila Pereira se pronunciou afirmando que de fato permitiu ao Vasco fazer 3 viagens, que o Grêmio também chegou a viajar no avião dela, além dela ter utilizado esse avião no resgate de animais que eram vítimas das enchentes lá no Rio Grande do Sul, informação que foi contada em primeira mão pelo pessoal do UOL. O que você pensa sobre o tema? Ela é dona de um avião, cede para o Palmeiras. Ela pode ceder também para outros clubes sem custos? Deveria cobrar? A oposição está certa de reclamar ou não tem nada a ver? Já usa o espaço para comentário e deixa registrada a sua posição. Só para completar sobre o Palmeiras, Leila Pereira foi convidada pelo presidente da CBF, o Edinaldo Rodrigues, para assistir a partida dessa terça-feira em Brasília contra o Peru e estará presente em um dos camarotes. Preciso falar agora sobre o atacante Ryan, que vive seus últimos dias com a camisa do Vasco. Já havia contado para vocês que o Anderlecht da Bélgica segue interessado no jogador. Na metade do ano, uma proposta de 8 milhões de euros foi recusada. Nessa terça-feira, o jornalista italiano Nicola Schiro afirmou que a Fiorentina também prepara uma proposta para o Vasco. Conversei antes de gravar o vídeo com o dirigente vascaíno, ele assegurou que até agora ninguém no Vasco foi procurado pela Fiorentina, mas que o Vasco precisa de uma grande venda e hoje o principal ativo do atual elenco é justamente o atacante de 18 anos de idade. A pedida do Vasco não será inferior a 12, 13, até 14 milhões de euros, vai depender muito do desempenho do atleta nessa reta final de temporada. O fato de o Vasco passar por uma enorme crise financeira, especialmente por não ter tido os aportes da 777, só aumenta a necessidade de uma grande negociação e hoje a bola da vez é justamente o Ryan. Só para completar sobre o Vasco, mais uma notícia, Cruz Maltino que chegou a cogitar a possibilidade de utilizar um time misto ou reserva contra o São Paulo de olho no confronto contra o Atlético Mineiro no próximo sábado, válido pela semifinal da Copa do Brasil. Essa ideia está descartada, a tendência é que o Rafael Paiva escale força praticamente máxima contra o São Paulo nessa quarta em Campinas. Está pedindo novidades sobre o Vasco. Cara, o GE teve acesso a uma dívida a uma lista de pessoas para quem o Vasco deve, né? É bem verdade que essa lista é de abril de 2022, quando o Vasco estava sendo comprado pela 777, mas alguns números chamam muita atenção. E eu nem lembrava da passagem do Wendel pelo Vasco. Vocês lembram dele? 2012 a 2014. Cara, o Vasco tem uma dívida com o Wendel superior a 11 milhões de reais. São 11 milhões e 400 mil reais. O segundo para quem o Vasco mais deve é o Dorival Júnior, dívida de algo na casa dos 9 milhões de reais. Confesso que eu fiquei meio assustado com os números, porque tem muita gente com dívidas estratosféricas. Até o Viola aparece nessa lista. Ó, Wendel, 11 milhões e 400 mil, Dorival, 9.800, Maxi Lopes, 5 milhões, Éder Luiz, 4,5, Paulão, zagueiro, 3.900, Escudeiro, atacante, esse eu nem lembrava, 3.800, Renato Silva, 3.200,
Jorginho, técnico, 3,100. Viola, atacante, 3 milhões de reais. Mas eu quero falar do Vasco, eu quero falar do São Paulo, eu quero falar do Galo. Vai voltar o Campeonato Brasileiro já nesta quarta-feira e com jogos importantes como esse São Paulo e Vasco em Campinas, devido a um show no Morumbi, e o técnico o Rafinha, Sabino, Alan Franco e Wellington, Luiz Gustavo, Marcos Antônio e Lucas Moura, Luciano Caleri e o Wellington Rato, o time do técnico Luiz Zubeldia. Aliás, Luiz Zubeldia, deixa eu falar o nome correto do moço. E no Vasco da Gama, o técnico Rafael Paiva ainda não definiu se bota força máxima, se poupa alguns titulares. Léo Jardim, Paulo Henrique ou Puma Rodrigues, João Vitor, Maicon e Lucas Piton, Matheus Carvalho ou Esforça, Hugo Moura e Felipe Coutinho ou Dimitri Payet, Emerson Rodrigues ou Maxi Domingues e Verrete, né? Provável Vasco passando por essa escalação aí. Vai ser um jogo das 9h45 da noite. E o outro jogo neste horário é o Fortaleza e Atlético. Fortaleza brigando na parte alta da tabela. O Atlético não tem dado muita atenção ao Brasileirão. Agora, poupou todos os seus titulares, já pensando no jogo com o Vasco da Gama. Então, tem essa questão para sábado. Vasco e Galo, sábado, terá o Ramon Abate de Santa Catarina no apito. E o árbitro de vídeo será o Rodrigo Toschi, do Paraná. E Corinthians e Flamengo, Anderson Daronco apita, Wagner Hellway, do Espírito Santo. Agora na Federação do Espírito Santo, Capixaba, vai ser o árbitro de vídeo. Amanhã São Paulo e Vasco, Fortaleza e Galo. Quinta-feira tem o Fla-Flu e o jogo do Corinthians com o Atlético Paranaense. Esses são os jogos de quarta e de quinta, envolvendo clubes que estão brigando aí na Copa do Brasil. Quero a sua opinião, deixa aí o seu comentário, é super importante te ouvir neste momento sobre o Vasco. Você pouparia ou você colocaria os melhores jogadores nessa partida? O que você faria em termos de Vasco, pensando no jogo de sábado contra o Galo em São Januário? Rapaziadinha boa, ficamos aí com o nosso giro de notícias do Vasco da Gama, informações atualizadas aí para você ficar por dentro de tudo, não tá perdendo nada, muita informação do Vasco. Hoje tem jogo aí, Galo e Vasco, hoje tem São Paulo e Vasco aí pelo Campeonato Brasileiro. O Galo vai enfrentar Fortaleza, mas jogam no sábado, no confronto aí contra o... Como é que se fala o nome aí? Na Copa do Brasil, né? Semifinal, jogo direto aí. E a gente temos aqui um jornalista que critica o treino aberto aí do Vasco aí, né? Criticou, falou que não era legal, enfim. O Vasco vai para cima do São Paulo com tudo. Nessa noite o Paiva vai para cima. E vamos para cima para poder entender melhor aí a situação. E vamos revelar aqui alguns clubes que estão interessados na joia do Vasco e destaque nas categorias de base e da seleção brasileira. O Ryan está no radar de várias equipes da Europa. O jovem atacante que ganhou espaço no profissional com Rafael Paiva tem contrato com o Gigante da Colina até o fim de 2025 e a multa rescisória é de 80 milhões de euros. Na janela de transferência do segundo semestre, a diretoria cogitou a ideia de que negociar Ryan após a saída da 777 Partners. O atacante é uma das maiores revelações do Vasco e é visto aí dentro do clube como um grande ativo. No entanto, a lesão do Adson freou uma possível venda da joia cruzmaltina. Até o momento, pelos menos 7 clubes da Europa demonstraram interesse na contratação do Ryan. Entre eles a gente está falando do Porto, Real Betis, Milan, Fiorentina, Lyon e o Aston Villa. Além disso, nos últimos dias, o ponta de 18 anos entrou na mira do Ancelotti da Bélgica. Rapaziada, muito interesse de vários clubes europeus aí para a contratação do Ryan,
que pra mim tem que ser vendido e pelo um bom preço. Deixa aqui no comentário a sua opinião, não esquece de deixar like, se inscreve aí e diz aí qual a sua opinião, Renan, tem que ser vendido ou não. Comenta aí, um grande abraço no teu coração, até o próximo vídeo, vamos pra cima.